Salve pessoal, tô aqui de novo gravando mais um vídeo depois de ter ficado um tempo sem fazer, enfim, resolvi gravar mais um. Pra quem me acompanha, então, esse é um canal onde eu falo coisas sobre psicanálise, né, que é o que eu amo, é com o que eu trabalho. Eu sou psicanalista, meu nome é Luísa, pra quem ainda não viu nenhum vídeo. Eu atendo em Florianópolis, sou apaixonada pelo que eu faço e gosto de trazer temas que eu acho relevantes para quem tem curiosidade sobre o assunto. Enfim, coisas que eu estudo, reflexões sobre a clínica, né, de cada dia, alguns apontamentos filosóficos também. O tema que eu quero trazer hoje é justamente qual é o objetivo, né, de uma análise. Queria ressaltar assim que o que Freud falou, né, o que poderia se esperar de uma análise, que acho que não dá nem para chamar de terapia, né, mas tampouco uma filosofia de vida, mas acaba sendo algo que baliza aí essas esferas, né, algo que fica aí tangenciando tanto uma filosofia quanto uma terapia. Então é algo bem singular, assim, a psicanálise é uma prática sui generis, digamos, é algo que não se enquadra em nenhuma outra definição. Então o que se pode esperar, né, de uma dedicação, né, de tu ires consultar, digamos, de tu procurar um profissional, o que tu pode esperar disso, né, desse investimento de tempo, de dinheiro, de vida, né, o que a psicanálise promete, se é que ela pode prometer alguma coisa, para trazer um pouco do que Freud falou, né. Ele fala que a psicanálise ela não é capaz de fornecer, ela não é mágica, né? Ele fala bastante sobre sair da miséria neurótica para adentrar na esfera da infelicidade comum, né? E vejam bem que é a infelicidade comum, porque a gente sabe, né, que não existe aquela felicidade plena, aquela felicidade completa, existe sempre aquela falta, aquele furo, aquilo que a gente tem que é necessário para que a gente continue buscando, para que a gente continue vivo, né? Porque se estiver completo ou perfeito, não tem por que continuar buscando, não tem por que continuar vivendo. Então ele vai falar, né, de sair dessa miséria neurótica, né, que ela é caracterizada pelo sofrimento excessivo, né? Sair dessa miséria neurótica para a infelicidade comum. E o que é essa infelicidade comum, né? Daria até para chamar de felicidade comum, mas ele faz questão de colocar que é infelicidade, porque justamente para não passar essa ideia de completude, né, que não é o que a psicanálise acredita. Então, seria, né, o que a psicanálise pode trazer para a pessoa é justamente a possibilidade dela... A gente sabe, a gente conhece pessoas bem resolvidas, né, digamos. A gente pode falar no Santon, né, que é o que a gente falou no vídeo passado, que é o saber fazer com, o saber gozar da vida, né, é o saber se tornar um sujeito advertido do seu sintoma, das coisas todas que se descobrem em análise, né, e a partir daí saber fazer com, né, que é o que a gente chama de Santon, é sair do sintoma, que é aquela questão do sofrimento, e dar um passo, né, através da questão do atravessamento do fantasma, que eu vou falar um pouquinho hoje de novo sobre isso. Através do atravessamento fantasma, tu podes passar do sintom, né, que é aquele estágio de sofrimento, ao santom, que é o gozar da vida e não mais do sintoma, né, porque a gente já falou também naquele outro vídeo que eu fiz, que existe um gozo podre, né, no sintoma, e justamente no gozar da vida, né, que é o gozar... não necessariamente o gozar sexual, mas o gozar de poderes aproveitar a vida e viver de uma forma leve, sem tanto sofrimento, é o que a psicanálise é capaz de proporcionar. Então eu vou retomar um pouquinho a questão do fantasma, que eu já falei nos outros vídeos também. O que é, né, o fantasma? Existe a questão dos proto-fantasmas também, que eu não vou tratar aqui agora, mas o conceito, né, da realidade fantasmática é algo bem lacaniano, né? E o que é, assim, grosso modo, o que é o teu fantasma? Existe um fantasma fundamental, né? Que é como se fosse uma janela
uma moldura pela qual tu enxerga a realidade, entre aspas, né? Então, todos nós temos o nosso fantasma fundamental, né? Ou tivemos, enfim. Falando aqui, né, de estrutura, não vou entrar na questão das estruturas, né, do psicótico, do perverso, do neurótico, mas tratando assim em termos gerais, né, de estrutura neurótica principalmente. O que é o fantasma fundamental, né? É o modo como tu enxerga a vida, como tu te enxerga e como tu vê as coisas, né? Então a gente pode chamar de realidade fantasmática, né? O teu fantasma fundamental é o modo como tu enxerga a vida, né? E como tu te vê. Tu construiu o teu fantasma te posicionando diante da vida, né? Foi uma construção, foi uma soma de experiências que te fazem viver desta forma, através dessa realidade fantasmática, que muitas vezes te faz sofrer, né? Excessivamente. E aí por isso que a gente fala de atravessamento do fantasma, que é quando tu te libertaria dessa crença um pouco deturpada que te faz sofrer, né? Então, cada um tem o seu fantasma, digamos, o seu modo peculiar, o seu óculos de ver a vida, né? E de ver a realidade, mas é importante a gente ressaltar que não se trata de realidade. A realidade para Lacan, ela já é fantasmática, né? Então, o Lacan vai trazer também o conceito de real, que é bastante legal e bacana de estudar e de entender o que é o real para Lacan. O real seria algo que a gente não tem acesso, né? Porque a gente só consegue ter acesso à realidade fantasmática, né? Ao modo como a gente enxerga a vida. Então, tem textos assim do Lacan que trazem o conceito de real como algo que está encapsulado pela realidade, né? Porque o real em si a gente não tem acesso, né? A gente não tem acesso à realidade, ou o real, aquele real que é muitas vezes cru, que é duro e que a gente talvez não suportaria, né? A realidade humana, eu acho que a psique humana não suportaria o real cru. Então, o que a gente faz? A gente encapsula envelopa esse real através da nossa realidade fantasmática, que é como se aquilo que a gente fala em filosofia, que é o dourar a pílula, né? A gente, de certa forma, fantasia um pouco a realidade, deixa bonitinho, né? Tipo o filme da Disney, pra gente conseguir suportar essa realidade, que na verdade o Lacan vai chamar de real, que é algo que a gente não consegue ter acesso, porque é algo seria talvez muito cruel. Enfim, é algo que não cabe em nenhum tipo de representação, né? Algo inefável, que a gente não consegue falar dele, porque ele não se representa, ele é simplesmente o real. O máximo que a gente pode ter é acesso a pontas de real que podem nos trazer algumas pistas sobre o nosso fantasma. A gente pode falar que o atravessamento do fantasma ocorre geralmente ao final de um processo de análise, quando esse sintoma que causa tanto sofrimento é capaz de esvaziar-se de sentido. Aquele sintoma se esvaziou, né? Não é mais um significante. E aí, a partir desse atravessamento do fantasma, nasce um novo significante, né? A pessoa é como se ela se libertasse de algo limitante, né? Então isso seria o atravessamento do fantasma. O Freud ele vai usar o termo fantasia, não vai usar o termo fantasma. Por Freud seria um estado psíquico onde a gente busca prazer de uma forma que a gente evita a realidade, né? Aí ele vai usar a realidade, não vai usar o conceito de real, que é o conceito lacaniano. Mas ele fala que seria uma busca de prazer esquivando-se assim das coisas duras, digamos, da realidade. E é legal fazer uma aproximação tanto do real do Lacan quanto da fantasia para Freud, porque para Freud também tu pode pensar assim, o que é uma fantasia, né? Uma fantasia, às vezes, o que a gente faz no carnaval? A gente se fantasia, a gente escamoteia o enigma. Então, o que é colocar uma fantasia, né? Envelopar-se de algo, né? Colocar-se uma moldura, enfim. E escamotear, de certa forma, algo que está embaixo dessa fantasia. E interessante a gente pensar, né? Quando a gente tira a fantasia, ou seja, fazendo a comparação com a realidade fantasmática, quando se tira essa moldura, essa fantasia, o que sobra, né? Muitas vezes sobra, tira-se o sintoma, né?
e parece que existe um vazio às vezes, mas é como se a fantasia viesse tamponar este real, né? Usando aí um conceito bem lacaniano, né? Que ele fala do objeto A e tal, que vem tamponar o furo. Essa realidade fantasmática, ela vem tamponar esse furo que nos dá acesso ao real, porque se a gente fosse encarar o real de frente, a gente não suportaria, então a gente precisa tamponar isso, né? E quando a gente tira isso, às vezes fica muito difícil, né? Encarar isto que vem. Às vezes isto vem em forma de terror mesmo, né? Esse real às vezes aparece como forma de terror. E é interessante, assim, que às vezes parece que a própria pessoa se confunde com o seu sintoma, né? Às vezes tu tira a fantasia e parece que não sobra nada, mas o que tu tirou foi o sintoma, né? Então o sintoma ele é algo tão peculiar, que ele é tão singular, que muitas vezes se confunde com a própria pessoa. E muitas vezes a gente acaba, inclusive, amando o nosso sintoma, entre aspas, né? Mais que a nós mesmos, digamos, de uma forma assim que ele constitui a nossa singularidade, porque ele está imbricado, a gente cresceu desta forma, a gente se organizou psiquicamente desta forma, a gente viveu desta forma por muitos anos, né? Então ele se confunde muitas vezes com a própria identidade. E o trabalho do analista é justamente esse, de esburacar, como eu já falei em outros vídeos, né? De esvaziar de sentido o sintoma, para que possa surgir então esse saber gozar da vida, né? Livre do sintoma. Não tanto, né? Porque talvez não completamente, porque ficam restos de gozo, né? E esses restos de gozo às vezes nos aterrorizam também um pouco, e é preciso ter coragem para realmente abrir mão do sintoma, porque o sintoma muitas vezes se torna confortável, né, para as pessoas, porque foi assim que a realidade psíquica se formou e assim que a pessoa consegue viver e estar de pé até hoje. Então é um ato de bastante coragem, né, tu conseguir te despir dessa fantasia, né, dessa realidade fantasmática e desse sintoma. Então o que ocorre é que muitas vezes quando essa fantasia é tirada, parece que não tem nada, né? Parece que não existe ali nada. Mas na verdade existe, né? Assim como o real ele é envelopado pela realidade fantasmática, o santom, que é o saber fazer com, o saber gozar da vida, é um viver, é um gozar, quando a gente esvazia o sintoma de sentido, esse saber fazer com, esse santom, ele já existe dentro da pessoa, ou seja, ele já está envelopado pelo sintoma. Então acho bem legal pensar assim, que o santom ele já está lá, né? Ele só está encapsulado, ele só está envelopado pelo sintoma, né? Então o papel do analista é justamente, como eu já falei nos outros vídeos, esse esburacar, né? Esse desenvelopar do santom, tirar ele de dentro do sintoma, né? O saber fazer com o sujeito divertido, essas coisas que eu já falei tanto aqui, né? Às vezes também pode parecer que aquela pessoa que sai da cadeia, né? Tipo, tirou todas as amarras e agora o que fazer com essa liberdade toda, né? Mas é bem legal essa construção do santom, essa descoberta do santom, porque é o saber aprender a gozar da vida, né? Então é algo que exige bastante coragem, né? É algo que está já dentro do sujeito, né? O psicanalista ele só faz esse esburacamento no sentido de esvaziar o sentido do sintoma para que esse santom possa aparecer, né? E também agora para finalizar o vídeo, queria também trazer a questão da vida bônus, né? Que é a vida que seria pós-análise, não necessariamente pós-análise, ou pós-alta, ou pós-atravessamento de fantasma. E o que é, que eu já falei o que é o atravessamento de fantasma, mas junto com o atravessamento de fantasma ocorre também a queda da transferência do analista, né? Porque o analisante, ele costuma supor que o analista possui um saber, que é o que a gente chama de sujeito suposto ao saber. E aí, aí se estabelece uma relação transferencial, a gente supõe naquela pessoa que ela sabe da nossa vida mais do que nós mesmos, né? Então essa transferência cai e a pessoa percebe que não é ninguém que vai falar o que é bom, o que é melhor para si, não é nenhum oráculo que vai te dizer, mas é a própria pessoa, né? Então a gente fala que cai a transferência, então a pessoa já não acha
mais a opinião do analista ou qualquer coisa que venha dele, mais importante do que possa vir de dentro dele mesmo, né? Esse é o sujeito advertido, esse é o sujeito que sabe gozar da vida, digamos, né? Mas isso não significa que necessariamente a relação entre analista e analisante possa acabar. Mas isso dá espaço para outros significantes nessa relação analítica, né? Para que o analista passe então a ser um parceiro do Santon, ao invés de ser esse oráculo desse sujeito suposto a saber, digamos. Então fica aí algo em aberto para se pensar nessa análise de vida bônus, digamos, né? Onde o analista possa se tornar mais um parceiro do que propriamente esse oráculo, digamos. E para finalizar mesmo, só queria deixar uma frase aí do Kafka, que é uma frase que eu gosto muito, que eu uso, já citei ela no meu site e faz bastante sentido para isso tudo que eu falei, que é: jamais te esqueças do teu grande apesar disso, né? Então, no sentido de que é no teu apesar disso que pode morar a tua possibilidade de libertação, né? Justamente no teu sintoma que pode brotar e pode se desenvelopar este santom, este saber fazer, enfim. É isso que eu tinha para falar e obrigada por terem me assistido. Um beijo.